E hoje nós vamos trabalhar como fazer essa oração. É uma oração para fazer todos os dias, é uma oração. Quero que você leve para casa essa oração de Jesus. Só essa parte da oração. Mateus 6,10, o Senhor Jesus disse: venha o teu reino. Vamos falar juntos, 1, 2, 3. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, o verso 13 ele diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Agora repete comigo o final: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, nós te adoramos mais uma vez. É 3 de março, celebramos o que o Senhor já fez hoje, celebramos os testemunhos, celebramos a tua presença no louvor, na adoração, celebramos o que tu fazes na vida do teu povo. Tu és o Deus no meio do teu povo. Agora nós agradecemos a palavra, ela nos alimenta, ela nos fortalece, nós abençoamos este momento, nós liberamos os anjos, nós recebemos o ministério deles agora. Eu declaro a vitória do Senhor sobre todo mal contra a palavra do Senhor, e eu declaro que a palavra não vai voltar vazia. Diga assim: eu recebo do meu espírito a palavra do Senhor. Por favor, querido, sente-se aí. Eu tenho 2 pontos na mensagem. E o primeiro ponto é esse: venha o teu reino. Venha o teu reino. Eu quero começar dizendo que há um governo no céu. Há um domínio, há uma autoridade, há um reino. Tá? E existe um reino porque existe um rei com R maiúsculo. Um rei que governa. Tá? Então, eu queria que você pensasse um minutinho, porque essas palavras deste oração do Pai Nosso têm estado no meu espírito borbulhando há vários dias, várias semanas, que eu tenho orado. Em 2024 eu tenho orado estas palavras: Senhor, que venha o teu reino. Senhor, que seja feita a tua vontade. E à medida que eu tenho orado, essa pregação é resultado dessa oração. Eu estou pregando porque à medida que eu comecei a orar, Deus começou a me revelar essas palavras. Deus começou a me mostrar o que está por trás delas, e eu vim compartilhar isso com você hoje de manhã. A primeira coisa é que tem um reino. Deus tem um governo que Ele gostaria de estabelecer na terra. E eu não estou falando de reino como... o que é o reino do Senhor que eu estou falando? Eu estou falando da maneira do Senhor, a forma dEle, o jeito dEle, a administração dEle na sua vida, nas coisas. A regra dele, a vontade dele, a forma dele é a melhor. Foram apenas 2 meses que nós vivemos no ano de 2024, mas eu já enfrentei muitos desafios esse ano. Foram muitos desafios. Eu tive situações complicadas para resolver só nesses 2 meses. E a minha oração com Deus foi uma só: venha o teu reino. Eu só quero a tua vontade nessa situação. Eu quero que o teu governo se estabeleça nessa situação. E à medida que eu orei isso, Deus começou a me falar isso. Sim, eu tenho uma vontade, tá? Eu tenho uma vontade e eu quero que ela se estabeleça na sua vida. Só que a vontade de Deus, ela encontra um conflito, porque no meio dos homens já existe uma vontade lá. No meio dos homens já existe essa vontade que é a nossa, e ela vai ter que morrer antes de a vontade de Deus se estabelecer, tá? E Romanos 12, 2, ele diz que a gente deve não se conformar com esse mundo, mas nos transformar para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não é desagradável. A vontade de Deus é o melhor para nós. As pessoas não acreditam muito nisso. Eu sei de uma pesquisa que foi feita entre os americanos, nas igrejas americanas. Acho que é velha essa pesquisa. É velha, mas continua atual. Nos anos 70. Perguntaram só para os jovens. Não sei quantas igrejas perguntaram. Você teria coragem de entregar a sua vida completamente na mão de Deus para Ele fazer o que Ele quiser dela? 70% responderam que não. E perguntaram por quê. Uma das perguntas que saíram, uma das respostas mais maiores que saiu é que eu tenho medo de Deus fazer eu casar com a pessoa que eu não quero. Preocupação do jovem. E Deus ia casar ele com uma pessoa ruim, desagradável. Ei, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável.
Não precisa ter medo, não, que vai vir coisa boa de Deus. Então tem essa vontade nossa que precisa sair do caminho. Eu queria dizer que o privilégio dos moradores do planeta Terra é poder pedir, é poder requerer que o reino de Deus se estabeleça entre nós. Mas é preciso pedir que ele venha. Aí você pode me perguntar, por quê? Então eu queria dar esse versículo agora, que é muito importante, se você quiser checar na sua Bíblia e até marcar, é o Salmo 115, o verso 16. E ele explica a mensagem. Esse verso, ele mostra a questão do território. Salmo 115, o verso 16, deve estar marcado em sua Bíblia, e eu espero que você tenha uma revelação desse versículo. E esse verso diz assim: porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra, então quer dizer que a terra não é do Senhor. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Isso é, na terra o homem faz a sua vontade. O homem não faz a vontade dele no céu. E Deus não faz a vontade dele na terra toda hora. É preciso entender que o território é uma questão de território. Por que é que Jesus nos ensinou a orar para pedir que a vontade de Deus, que é feita no céu, seja feita na terra? Porque no céu não é preciso pedir que a vontade de Deus seja feita. Como é o território dele, a vontade dele governa e ela é sempre feita lá. Mas na terra não. Na terra é feita a vontade do homem. Por isso que o homem tem que pedir para que a vontade de Deus, o homem tem que dar autorização para Deus, para que a vontade dele aconteça na terra. Essa oração é muito básica. Essa oração é muito básica. Eu peço que o Espírito Santo venha sobre nós nessa noite, revelar o que ele está começando a revelar para mim, da importância de todos os dias você fazer essa oração. Venha o teu reino. Eu não quero saber que situação. Venha o teu reino sobre a situação. Venha o teu domínio sobre essa situação. Venha o teu governo. Eu estou pedindo que o teu governo venha aqui na minha casa, nessa situação financeira, vem nessa situação e que se estabeleça a tua vontade. O homem tem que fazer isso. É uma oração poderosa para ser feita. Por favor, faça essa oração. Quando nós dizemos venha, você está buscando, você está abrindo a porta, você está trazendo esse governo, você está pedindo que esse governo se estabeleça. Tá? Enquanto eu orava esse texto, um dia desses, o Senhor falava no meu coração assim, é uma injustiça, seria uma injustiça o Senhor não governar sobre as coisas que Ele criou. Veja, o Senhor criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Deu a terra aos filhos dos homens e Deus termina não governando sobre a terra. É uma injustiça o Senhor não ter que governar, não poder governar sobre aquilo que Ele criou. E eu queria que você olhasse tantos versos na Bíblia onde a palavra de Deus mostra o homem interferindo diante de Deus para que Deus governe. Por exemplo, o Salmo 103, o verso 1, onde ele diz, minha alma, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, porque a alma tem que pedir, a alma tem que ser levada a requerer que o governo de Deus venha, que a vontade do Senhor venha sobre nós. Então, eu não sei se você já percebeu que toda a natureza é submissa ao Senhor. Toda a natureza. Eu vou tentar lembrar aqui a letra de uma música, que eu amo muito essa música. É uma música antiga, mas eu amo a letra dessa música. É uma poesia linda. Ela diz assim, a rosa, a flor, oferece as suas pétalas para Deus. Tá? A rosa oferece as suas pétalas. O sol oferece os raios mil. O dia oferece a claridade. E as nuvens oferecem o céu de anil. Toda a natureza oferece tudo para Deus. Ela está submissa a Deus. A vontade de Deus é feita na natureza. O único lugar na galáxia onde não é feita a vontade de Deus é na vida do homem. Nós somos a única criatura que se recusa a que a vontade de Deus seja feita. Se nós não fôssemos rebelados, não haveria necessidade de fazer essa oração para que o reino viesse, porque o reino seria automático sobre nós. Nós precisamos entender que estamos fora do governo de Deus, e é preciso pedir que o governo se restabeleça sobre nós,
Porque o governo não é imposto, Deus não impôs o governo. Então, faça essa oração todos os dias. Venha o teu reino. E aí o Senhor começou a me mostrar algumas áreas em que eu deveria pedir o reino. Então, deixa eu compartilhar com você. A primeira delas, venha o teu reino, o teu governo, o teu domínio sobre a minha perspectiva, sobre a minha forma de ver as coisas, sobre a minha mente. Em primeiro lugar, você sabe, o homem tem a sua própria perspectiva, tá? E eu gosto daquela música em que a gente canta: Espírito, Espírito, vem controlar todo o meu ser, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Não ficou nada de fora. Tudo submisso ao Senhor. Sabe, o homem é uma criatura autônoma. Ele se rebelou, ele vive por conta própria. É muito sério diante de Deus quando um ser humano chega para ele e fala: eu quero o teu governo sobre mim, eu te ofereço a minha vontade, eu renuncio à minha vontade. Deus, uau, tem alguém que estava rebelado, que estava governando contra a minha vontade e que está querendo que eu governe. Isso é importante no céu. Deixa eu falar, essa parte da oração do Pai Nosso é uma das mais importantes que tem ali. Que primeiro o reino dele venha sobre você. Então, sobre a minha perspectiva, sabe? Você percebe como Deus sempre governa? Será que Deus sempre governa sobre a nossa perspectiva? Não, nem sempre. Muitas perspectivas que nós estamos são nossas. Nós é que criamos, nós que governamos elas. A rebelião em nós começa em nossa mente, no nosso raciocínio, na forma de pensar, na nossa interpretação. Presta atenção, igreja. Será que a nossa interpretação está debaixo do reino, do governo, do domínio do Senhor? Ei, o primeiro lugar onde o governo, o reino do rei tem que se estabelecer na nossa mente, na nossa perspectiva, na nossa forma de ver as coisas, na nossa forma de entender, de interpretar. Eu digo para você, eu encontro em mim uma mente rebelde, eu encontro em mim uma imaginação rebelde. Eu não sei se você já pegou essa imaginação sua, essa aí, você já pegou ela? Você já pegou ela aonde? Aonde você pega ela? Você já trouxe ela para o domínio de Jesus? Tem que trazer 50 vezes ao dia. Vem cá de novo, fugiu de novo, se rebelou de novo, estava pecando de novo. Olha onde a miserável estava. Olha onde estava. Olha onde estava. Às vezes você está orando e ela está lá. Olha onde estava. Não está debaixo do reino do Senhor. Não está debaixo do... Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando o Espírito Santo chega para mim, ele fala assim: come on, submete isso a mim, traz isso para debaixo do meu reino, traz isso para debaixo do meu governo. Você tem que fazer isso toda hora, toda hora, toda hora. Quantas vezes eu tenho que me arrepender de novo e dedicar a minha imaginação ao Senhor? Os melancólicos comigo aqui, que se arrependam. Porque dizem que o temperamento que tem mais imaginação é o melancólico. Se você é um fleumático, mas se você é melancólico, você viaja, mas viaja de jato. E viaja sozinho, sem o Espírito de Deus. Só Deus sabe por que lugares você anda. E você tem que trazer isso. Alguém diz: sobre a minha perspectiva, venha o reino do Senhor. Venha uma oração nesse momento, Ore comigo nesse momento. Ore comigo nesse momento. Fale: Senhor, vem sobre a minha mente. Reina sobre os meus pensamentos. Reina sobre mim, uma oração. Come on, ora com tuas palavras. Pede ele para vir, pede o reino dele para vir na tua mente, no teu coração. Pede ele para vir. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Digo para você, uma alegria de Deus é Ele poder estabelecer o reino dEle em nossa vida. Louvado seja. Venha o teu reino sobre a minha perspectiva, sobre a minha mente. Outro lugar que o Espírito Santo me mostrou é que deve vir o reino dEle sobre os meus interesses. O homem tem seus próprios interesses. Nós não percebemos, mas os interesses humanos são bem definidos, tá? Bem definidos, e o pior é que eles conflitam com os interesses do Senhor. Eu estou falando dos interesses, com o que você é interessado, o que você gosta, o que você quer, dinheiro, isso e aquilo outro. Eu não vou falar o resto.
Mas então, tipo, ei, o homem gosta de... Ele tem as coisas que ele gosta, ele já tem os seus... Ei, o ser humano já nasce com as... Sabe aquele bebezinho que acabou de nascer? Já nasce com a agenda pronta. É tão automático, é inconsciente, que aquele bebê já nasce com a agenda, e já vem com a agendinha. A mamãe é que vai descobrir. Os pais têm uma surpresa. Chegou essa maravilha. Daqui a pouco a maravilha começa a mostrar que minha tendência é essa, minha direção é essa, meu negócio é isso, meu negócio é aquilo. Eu não sou disso, eu sou disso. A agenda já está pronta. Os interesses humanos conflitam com o governo de Deus. Quem está entendendo o que o Espírito de Deus está falando nessa noite? Porque a gente vem à igreja, a gente adora, a gente está aqui, e sim, o Senhor está recebendo a nossa adoração. Só que quando a gente sai dali, nós somos os mesmos seres humanos. A alma está lá e a agenda dela é a mesma. Agora nós vamos comer e dormir, e nós vamos. A alma está lá. Eu sei, a alma precisa. Mas presta atenção, será que não tem um interesse lá que está conflitando com os interesses do Senhor? Então, Deus pergunta ao homem: seus interesses, como estão? Eu quero ler com você mais uma vez, Mateus 16, verso 23. A mensagem não vai demorar hoje. Mateus 16, verso 23. Jesus lidou com os interesses do homem na vida de Pedro. E aqui está o perigo. Aqui está o perigo. Mateus 16, o verso 23, é aquele momento em que Jesus vira para Pedro e diz assim o verso: e virando-se para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Por quê? Porque não estás pensando nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. E o que eu entendo desse versículo? Quando o homem caminha em cima dos interesses dele, quem anda com ele? Satanás. Deus tem que repreender Satanás em nós, porque os interesses do homem não são os interesses de Deus. Gente, que coisa terrível. Se o homem anda pelos seus interesses, a agenda dele e a do diabo não tem conflito, é a mesma agenda. Por isso que, e aí o Senhor repreendeu Pedro dizendo: você não está preocupado com os interesses de Deus, você está preocupado com os seus interesses. Pergunta do Espírito Santo para você nessa noite: como vão os interesses em você? Quais os interesses da sua alma? Quais os interesses? Será que a sua alma já morreu, já matou aqueles interesses que conflitam com os do Senhor? Como ser humano, como mulher que você é, como homem que você é. Como é os seus interesses? Do que você gosta, homem? Ei, o que te atrai? Ei, qual é a tua agenda, mulher? O que você gosta? Isso aí conflita ou não com o Senhor? Isso aí são os interesses do Senhor? Ou será que o inimigo está nessa agenda? Você deve pedir: Senhor, eu te entrego os meus interesses. O nosso alvo deve ser fazer a vontade de Deus. O verso tem duas partes: venha o teu reino. Presta atenção: e seja feita a tua vontade. A vontade de Deus só é feita depois que o reino dele é estabelecido. A vontade de Deus não será feita enquanto os outros reizinhos não caírem. O verso ele tem a sequência correta. Primeiro, venha o reino. E você tem que orar: venha o reino, Senhor. Quando você diz venha o reino, você está dizendo: ainda tem partes rebeladas em mim que precisam ser submetidas a ti. Então, venha o teu reino, Senhor. Sobre essa cabeça minha aqui, ó, venha o teu reino, Senhor. Sobre essa alma aqui, venha o teu reino. Sobre esse temperamento aqui, Senhor, venha o teu reino sobre tudo em mim que ainda é rebelde em mim. Deixa eu dizer para você, essa é uma oração básica. Alguém levanta uma mão, Senhor, por favor, e diz: venha o teu reino sobre mim. Ora aí com as tuas palavras, diz: me dá desejo pelo teu governo. Fala isso: me dá desejo pelo teu governo, me dá desejo pelo teu reinar em mim, reina em mim. Não deixa minha alma reinar, não deixa minhas emoções reinar, não deixa meus interesses reinarem. Ei, eu não quero a mim mesmo como rei, eu quero o Senhor como rei da minha vida. Eu não quero que o meu passado reine, as minhas memórias reinem sobre mim, o que fizeram ou deixaram de fazer comigo. Eu quero que o Senhor reine sobre mim. Amém, igreja? Nós somos o povo do Senhor, Ele deve reinar sobre nós. Se Deus não reinar sobre ninguém lá fora, você tem que dizer para Ele: reina em mim. Se você não puder reinar sobre ninguém lá fora, reina em mim. Então eu quero te dar mais um versículo. Alguém fala assim comigo, por favor: Senhor, obrigado por todos os versículos que o Senhor me dá na pregação,
E é isso mesmo, tem que agradecer. Porque, olha, vem mais uma bênção de Deus aí. Salmo 40. Salmo 40, versículo 7. Salmo 40, verso 7. Esse texto, ele é um texto messiânico. Quando a gente fala textos messiânicos, é que eles se referem a Jesus, só que nessa noite ele não vai se referir só a Jesus. Esse é para ser aplicado a você e a mim, tá? Porque o verso, se eu não estou enganado, o verso 7 diz, sacrifício e oferta não quiseste. Ou seja, então no 7 diz que vamos lá, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, para eu não me confundir. Então, verso 7, disse eu, não sei os outros, mas eu não sei os outros, mas eu falei isso aqui. E é o que você tem que fazer. Senhor, ó, eu venho aqui, ó, e no livro está escrito a meu respeito. Agrado-me fazer a tua vontade, ó Deus. A tua lei está dentro do meu coração. Em outras palavras, eu não sei a respeito dos outros, mas o meu nome está lá no teu livro. Eu quero fazer a tua vontade. O meu desejo é fazer a tua vontade. Em relação a mim, o que está escrito é, eu vim para fazer a tua vontade. Quem quer dizer isso para Deus? Come on, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Essa oração é para todas as manhãs. Essa oração é para todos os começos de dia. Eu não sei que desafios estão diante de você, que clientes você vai ter que lidar, que situações você vai ter que fazer, mas você tem que levantar e dizer, meu Deus, eu não quero saber, eu só quero que venha o teu reino hoje, venha o teu domínio. Olha, eu estou aqui para fazer a tua. Senhor, quando você fala fazer a tua vontade, você está dizendo para Deus, eu quero que as coisas saiam do jeitinho que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer, da tua maneira. Não importa se não sair do meu jeito, eu quero que saia do seu jeito. Quem quer dizer isso para Deus? Come on, church. É isso que é dizer, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E você tem que dizer, chega de fazer a vontade da minha carne, chega de fazer a vontade do inimigo. Eu estou aqui, no livro está escrito de mim, eu vim fazer a tua vontade. Quem quer dizer isso para Deus? Me deleito, minha alegria, o meu propósito é fazer a tua vontade. Não estou aqui para cumprir os meus sonhos, estou aqui para cumprir os teus sonhos. Agora você pode perguntar, por que isso é importante? Eu vou te falar por quê. Porque Deus não fez um computador e Deus não trabalha no AI. Deus não trabalha no AI. Artificial Intelligence. AI significa isso, tá? Inteligência artificial. Deus não faz robôs. Deus não faz computador. Ele faz pessoas. E sabe qual é a diferença entre um computador e uma pessoa? É que a pessoa tem vontade. Quando Deus fez um ser humano, ele se desafiou. Vem cá, Nicolas. I'm sorry tirar você do seu. Mas você é Deus aqui, habitando sozinho no universo. Eu quero que você imagine que não existe anjo. Não existe anjos, nem demônios, nem homens, porque houve um tempo na eternidade que ninguém existia. O único que era é aquele que é, que era e que há de vir. Ele existia sozinho. Como ele era sozinho, eu te pergunto, qual era a única vontade que existia? Havia algum conflito contra a vontade dele? Havia alguém, por acaso, para confrontar a vontade dele, desafiar o que ele queria? Houve algum tempo que ele fez isso? Deixa eu te falar sobre a coragem de Deus. Eu quero te perguntar uma coisa. Se você habitasse sozinho em harmonia completa com Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe o que é harmonia? Nós não sabemos o que é harmonia. Nós não sabemos o que é harmonia, comunhão. Porque é isso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai em harmonia completa. Ninguém jamais houve uma criatura desafiando a vontade dele. Quando ele pensa em criar, ele fala assim, eu vou me desafiar a mim mesmo. Eu vou criar seres com vontade própria, igual eu, e eles vão poder dizer não para mim. Come on. Eu não faria isso jamais.
Eu não faria isso. Vou criar um filho para me contrariar. Vou criar um filho só para me dizer contra, para contrariar meus princípios. Eu não sou corajoso, eu sou covarde, eu diria, diante de Deus. Eu quero que você fale comigo a coragem de Deus. Eu queria que você pensasse na natureza de Deus. A coisa que mais me inspira é a natureza de Deus. Como ele é corajoso. Quando ele pensou em criar, ele falou, eu sei que eu vou criar pessoas com uma vontade. Cada um é um reizinho separado. Cada um tem a sua própria lei, tem a sua própria maneira, tem a sua própria vontade. E eu vou dar a eles o direito de eles escolherem o que quiserem. Então presta atenção. Quando um ser humano, alguém diz ser humano, não é computador, não é o Dell, não é o Apple, não é o Microsoft, não, é o ser humano. Ele chega para Deus, e ele fala para Deus, ei, venha o teu reino sobre mim, ei, seja feita a sua vontade sobre mim. Deus sabe que isso aqui é uma escolha do ser humano, por isso que vale, por isso que é precioso, porque não é automático. Alguém diz comigo, o ser humano entrega a vontade dele, se ele quiser. Porque se ele não quiser, Deus nunca, jamais tomou a vontade de ninguém. Deus nunca, jamais chegou para alguém, você está me dando trabalho demais, eu vou fazer uma coisa, eu vou tirar esse livre-arbítrio, você não tem mais, só vai fazer o que eu quero agora. Alguns de nós pais, se fosse Deus, faria isso ou não faria? Você não vai me dar mais trabalho, nunca mais você vai me dar trabalho, eu vou virar uma chave, fala só isso, eu vou virar uma chave em você. Não tem essa chave. Sabe a coisa que eu mais admiro em Deus? E eu falo para ele, como o Senhor pode ser tão corajoso de tolerar tanta gente que você deu entendimento para entender a sua vontade e dizer na sua cara, mas eu não quero fazer, eu quero fazer o que eu quero. Gente, come on. Qual é o pai que ia tolerar isso? Eu queria perguntar, qual o pai que está aqui que ia tolerar isso? O garoto tem só 14, chega na tua cara e fala assim, você está pensando o quê? Eu sou dono do meu nariz, eu vou... Primeira coisa que você ia falar é, você come da minha comida e está debaixo do meu telhado, você vai fazer o que eu quero. Você não ia aceitar isso. Mas Deus, come on church, olha para ele, nunca tirou a vontade de ninguém. O que os anjos fizeram? Anjos poderosos. O que os anjos poderosos fizeram? Decidiram se rebelar. Quando Deus criou os anjos, ele já sabia que ninho de maribondos ele estava criando. Alguém diz, Deus é corajoso. Eu não criaria isso. Só que tem um lado maior nisso, é que quando essa pessoa, esses anjos, porque a palavra de Deus diz que os anjos que permaneceram fiéis, por que eles permaneceram fiéis? De vontade própria. Deus não obrigou eles a permanecerem fiéis. Deus é adorado por seres que querem adorá-lo. Come on, é por isso que a adoração a Deus, ela é verdadeira. O ser humano faz da vontade. Quando ele diz, não, Deus, eu estou sabendo, eu te dei vontade. É por isso que tu diz não para mim. É porque eu te dei o direito de dizer não para mim. Obrigado, filho. Digo para você, é preciosa a oração que nós estamos aprendendo. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Isso é a maior oferta que um ser humano dá para Deus. Deixa eu dizer algo para vocês, que não sei se vocês já pensaram. Jesus nasceu como homem, não nasceu? Eu vou dizer para você qual o risco que Deus correu. Calma, pastor, o que você está dizendo? Eu vou te falar. Só porque você acha que Jesus nasceu, do Espírito Santo gerou ele do ventre de Maria, e ele não tinha, e o plano de Deus estava completamente garantido, e Jesus era um computadorzinho que ia fazer tudo o que Deus queria, você está enganado. Você está enganado. Jesus podia ter casado, porque ele era homem. Algum dia eu vou conversar com Jesus. Me fala o nome daquelas belezas que queriam namorar com você. Me fala.
Você acha que um homem daquele não tinha ninguém gostando dele? Você acha mesmo? Eu vi um filme que na casa nesse filme, na casa de Lázaro, tinha duas irmãs. E uma delas era apaixonada por Jesus. Era só uma ideia, que ele chegou para ela no filme e fala, eu não nasci para isso, eu não vim para isso, eu não posso ter família. Cada vez que ele fazia isso, era o homem Jesus que fazia, para poder satisfazer a vontade do Pai. Se você analisar a vida de Jesus inteira, a vida inteira dele foi negar a sua vontade para fazer a vontade do Pai. Geralmente a gente só lembra do último momento em que ele estava na cruz, em que ele estava vendo a morte, em que ele pediu, se possível, tem alguma possibilidade de você passar de mim? Mas se não tiver, eu quero a tua vontade, não se faça a minha. Quando Jesus falou, não se faça a minha, é porque ele tinha uma vontade. Não podemos esquecer disso. Jesus não era um robô, ele era um homem igual a nós. Ele poderia ter dito não ao plano de Deus. Sabe por quê? Quando você entra no reino dos homens, você entra no reino das pessoas que têm uma vontade livre. E esse foi um risco que Deus correu. Tipo assim, você vai deixar de ser Deus, vai entrar... Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, e eu não vou entrar no mérito aqui, que os anjos, alguns anjos que se rebelaram, eles cobiçaram as mulheres para ter sexo e fazer filhos com elas. E eles fizeram isso. Anjos quiseram ter sexo com mulheres e ter filhos. E fizeram isso. Se você não sabe, eles fizeram. Só que eu vou parar aqui, que é um assunto muito forte, muito profundo. Jesus podia ter feito a mesma coisa. Eu me tornei homem, por que não me casar? Por que não ter uma família? Por que não gerar uma genealogia pura minha? Não, Jesus abriu mão da vontade dele o tempo todo. Porque o ser humano tem uma vontade. Eu quero mostrar para você o valor da oferta. Quando você oferece a sua vontade, existe um valor. E o valor é alto para o ser humano. Ele tinha o privilégio de fazer isso, fazer aquilo. Mas ele tomou dele mesmo e entregou ao Senhor. É uma grande oferta. É uma grande oferta. Você precisa saber, venha o teu reino. Eu queria perguntar se você aprecia o governo do Senhor. Porque nós já nascemos governando, nós nascemos independentes. Reizinhos de fraldas. Já viu algum? Já viu algum? Manipulando a mãe. Não sabe nem dizer mamãe, mas já manipula, já domina, já faz a sua vontade. Tá? Nós já nascemos um reino independente. E Deus, ele passa a reinar quando nós o reconhecemos como rei e quando nós nos curvamos. Sabe qual é o grande desafio da vida do ser humano? Sair do troninho que ele nasceu. O ser humano já nasceu num troninho. Aliás, a mamãe já colocou ele lá. Fala para mim se não é. Quem não adora um bebê? Fala para mim, fala para mim. Aquilo cresce achando que é o centro do mundo. É só o que ele pensa. Só existe eu no mundo. Não é? Para ele sair daquele troninho, a salvação depende de ele cair daquele trono, abrir mão daquele trono, descer de lá e dizer, não, eu não sou o rei, o Senhor Jesus é o rei da minha vida, o Senhor Jesus é o governador da minha vida, eu estabeleço outro reino. Quando você passa a fazer a oração, venha o teu reino, você está dizendo, o rei que tinha aqui caiu, desceu do trono, eu quero que você seja o rei da minha vida, porque eu aprecio o governo do Senhor. Tem uma música muito antiga, mas é assim, antiga, é daquelas antigas mesmo que talvez você nunca nem ouviu falar. Mas eu era criança, eu ouvia cantar essa música. Essa música dizia assim, podes até invocar outro Deus não de luz, podes reinar, só não pode morar com Jesus. Porque sabia que o homem pode reinar? Quantos reizinhos estão reinando no mundo? Reinando nas baladas, reinando nos lugares que o homem acha que está reinando. Mas por que ele está lá? Porque ele pode reinar. A única coisa que ele não pode é morar com o Rei Jesus. Agora eu quero ir para essa parte, quero finalizar aqui. Seja feita a tua vontade.
Como eu falei, a vontade só é feita onde Deus reina. Primeiro, Jesus tem que derrotar os reis na nossa vida para que ele possa reinar. Então, eu vou só ler com você Isaías 6:1. Isaías 6:1 diz: no ano em que morreu... Então, no ano em que morreu o rei Uzias. Qual foi o ano que Isaías viu o Senhor? No ano em que morreu o rei Uzias. Um rei teve que morrer para outro rei aparecer. Presta atenção, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o outro rei assentado no alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o trono, o templo. E os serafins voavam diante dele e clamavam: santo, santo. E eu disse: ai de mim, que eu vou perecendo. Você só vê o verdadeiro rei quando um reizinho na sua vida morre. Aleluia. Se você for olhar a história do rei Uzias, foi um dos reis mais de sucesso de Israel. Ele inventou tantas armas que ele se tornou tão famoso. A gente não ouve muita pregação sobre o rei Uzias, mas o rei Uzias foi um rei que governou por quase 50 anos, se eu não estou enganado. Ele reinou meio século, ele foi um cara que se tornou famoso. Ele era tão que provavelmente Isaías vivia na sombra daquela majestade irreal. Majestade real é só Jesus. Mas no dia que aquela majestade morreu, na época que aquilo foi arrancado da vida de Isaías, na época que todo reizinho humano passa, na época que aquele caiu, Deus revelou quem era o verdadeiro rei para Isaías. Se fosse você, eu orava: qual é o rei que está tomando os meus olhos? Todo rei humano tem que cair na minha vida. Tá? Então, que o Senhor possa vir fazer a sua vontade, porque você precisa render o seu território ao governo do Senhor. Então, aqui está o final dessa mensagem. Você já rendeu o território da sua vida ao governo do Senhor. Só relembrando, Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor. Você não precisa pedir para Deus governar lá. Você não vai nem interferir em nada lá. Mais que você queira, não vai. Não é seu território. Mas a terra, Ele deu aos filhos dos homens. Só você está pedindo para Deus governar o seu território? Eu digo para você, tem dia que eu levanto com pressa também. Tem dia que eu também tenho que fazer a oração do beijinho. Beijinho, Senhor, obrigado. Mas nesse momento eu já falo: venha o teu reino. Nesse dia, seja feita a tua vontade. Aqui nesse dia, aqui no meu território. Como é no céu. Se Deus ouve isso, Ele fica muito mais confortável para cumprir os planos dele na sua vida naquele dia. Porque você deu autorização a Ele para fazer isso. Show. Traga o domínio do Senhor sobre o seu território. Diga assim: o território é meu. Então, se é seu, você tem que render ele ao Senhor primeiro. Senhor, na minha casa, quem reina aqui é o Senhor. Eu estou declarando e vou declarar de novo. Senhor, nessa casa onde eu moro aqui, quem manda aqui é o Senhor. Olha, todo reizinho aí intrometido, vai embora, porque quem manda aqui é o Senhor. Nem eu não mando aqui, você vai mandar. Quem manda aqui é o Senhor. O pastor inteligente, ele entrega a igreja para o Senhor. Eu reinar aqui? Isso aqui não é lugar para eu reinar, tá doido? Eu vou reinar sobre a casa do Senhor? De jeito nenhum. Então eu entrego esse território ao Senhor. Por que você vê Deus agindo na Betesda? É porque eu não estou no controle, só por isso. Quem já esteve numa igreja que Deus não controla? Quem já viveu numa igreja, quem já tentou servir a Deus numa igreja onde Deus não tem o controle? Porque outras pessoas têm. Você tem que dedicar o território ao Senhor. Tá, eu vou falar mais uma coisa aqui, para terminar essa coisa da vontade. Não divida o governo com o Senhor. Como assim? Não, é porque crente diz assim, que eu quero que Deus governe, mas não é muito assim, não. Eles querem que Deus governe algumas partes só. É tipo assim: Senhor, vamos dividir o reino. Eu governo um pedaço, o Senhor governa o outro. Que tal? É win-win situation. Tipo assim, você vence e eu também. E o Senhor não. Ou você perde tudo e eu ganho tudo, ou não vai ter bênção. Por que tem tantas perdas em tantas igrejas? Deixa eu explicar para você por que tem tantas perdas na vida de tantos cristãos. Porque eles querem dividir o governo da coisa com Deus. Eles entregam um pedacinho de uma coisa, mas a maioria da coisa fica no controle dele. Agora deixa eu te falar qual é o segredo. O diabo,
ele só é ladrão conosco. Ele não é ladrão com Deus. Aquilo que está debaixo do governo do Senhor, ele não toca. Então, como tem muita coisa que a gente que está governando, é lá que o inimigo está tocando. É lá que o inimigo está roubando. Ah, meu marido, ah, minha família. Será que ele estava no controle disso? Porque aquilo que Jesus é Senhor, eu duvido se o inimigo vai lá mexer. Por que é que o inimigo não toca muito na Betesda? Porque eu não quero tocar nela. Se eu for controlar a igreja, eu não quero dividir o governo da igreja com o Senhor. Eu quero que o Senhor tenha o governo inteiro da igreja. Quem sabe se você está dividindo Deus em algum lugar? Eu queria orar nesse momento por isso. Senhor, revela para alguém. Se nós estamos dividindo o reinado, Senhor, quem somos nós para dividir o reinado contigo? Eu não quero controlar nenhuma área da minha vida, absolutamente nenhuma. Eu quero que tu seja o Senhor de todas elas. É das emoções, é dos pensamentos. Até os meus hormônios, até a química do meu corpo, eu quero que seja controlada pelo Senhor. Eu não quero impulsos naturais em mim que me levem a me rebelar. Eu proclamo que tudo em mim se submeta ao Senhor. Eu rendo tudo ao governo do Senhor. Eu rendo o território, o meu corpo, o território da minha alma, o território da minha imaginação. A minha imaginação seja escrava do Senhor. Eu reclamo o governo, venha o teu reino. E seja feita a tua vontade, aqui nessa terra, como é no céu. Então vamos orar. Pode vir para o altar. Vamos orar nessa noite. Vamos orar nessa noite. Yes. E a oração é: Pai nosso no céu, santo é teu reino, buscamos tua vontade seja feita na terra como deixe o céu descer na terra como o céu. Deixe o céu descer. Pai, nós oramos nessa noite. A oração é: vem governar as áreas. Se alguma área que não está debaixo do controle do Senhor, eu peço, e cada pessoa que está nesse altar, eu creio que está reconhecendo que Tu és o Senhor. Quando nós dizemos que Tu és o Senhor, nós estamos querendo dizer que Tu és o único Rei, o único que é digno de governar em nossa vida, em nosso território, em nossa casa. Eu não aceito que as minhas emoções governem, eu não aceito que a minha carne exerça os seus interesses. Eu rendo ao Senhor de coração. Podia guardar para mim, porque o Senhor me deu esse direito, mas eu quero usar o meu direito para entregar a minha vontade ao Senhor. Nesse altar eu declaro que a vontade do Senhor se estabelece em minha vida e nesse lugar. Que o reino do Senhor se estabelece em cada casa e família representada nesse altar. Que o governo do Senhor derruba toda vontade conflitante com a vontade do Senhor. Que toda rebelião caia pelo chão. Que levante somente o governo do Senhor Jesus nesse lugar. Levante o governo do Senhor Jesus sobre nós. Levante o governo do Senhor Jesus. Toma o controle das áreas que às vezes nós queremos controlar, nós queremos proteger. Senhor, nós não conseguimos guardar do inimigo, é o Senhor quem pode guardar. Então toma o governo, toma o domínio. Eu entrego a Betesda diante do Senhor. Eu entrego a Betesda ao Senhor mais uma vez. A de Chelsea e a de Marlborough, não quero nenhuma das duas para mim, nenhuma das duas. Entrego a Betesda ao Senhor, entrego as vidas que estão aqui dentro, entrego as famílias, entrego os ministérios, entrego as oportunidades nesse lugar.
Entrega o Senhor. Tu és o dono, eu declaro. Tu és o dono desse lugar. Tu és o dono desse lugar. Vem o teu reino, a tua vontade venha operar nesse lugar. Tu és o dono desse lugar. Venha a tua vontade, venha o teu reino. Seja feito o teu reino. Isso é, venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade. É um privilégio ou não é? Viver para que a vontade de Deus se estabeleça em nossa vida. Se a gente olhar ao redor e ver como a vontade do inimigo tem se estabelecido na vida das pessoas, é um privilégio olhar para a nossa vida e ver os projetos de Deus sendo estabelecidos. Nós queremos dizer nessa noite, nesse altar, que nós apreciamos os projetos do Senhor, que nós apreciamos a administração dele. Eu queria que você virasse para Deus e falasse assim: eu amo a tua administração, eu adoro o jeito que você administra a minha vida. Quer saber? Você é muito sábio, inteligente, seus juízos são justos, é isso que quer dizer. Seus juízos são retos, todas as suas obras, todos os seus caminhos são santos, todos os seus juízos são justos. A forma como você administra a minha vida é inigualável, é inquestionável. Eu posso não entender, mas isso é verdade, eu realmente não entendo, eu não estou aqui para entender, eu estou aqui para desfrutar da sua vontade. Então, eu aprecio a sua administração. Você já falou isso para Deus? Olha, eu não entendo não, mas eu aprecio a sua administração. Você é o maior administrador que... Você realmente está fazendo da minha vida o melhor que podia ser. Alguém quer louvar a Deus comigo nessa noite? E dizer para Ele, olha, eu quero louvar o Senhor pela tua administração. Como você vem administrando a minha vida, como você vem guiando meus caminhos, como você vem sendo o Senhor da minha vida. Deus, como eu te adoro nessa noite, 3 de março, nesse altar. Eu te celebro, eu celebro o teu governo, eu celebro o teu domínio, Senhor. Eu celebro a tua majestade, a tua soberania. Eu celebro porque tu és um Deus que governa. Mas tu governas quando nós nos rendemos a ti. Tu não impões o teu governo, tu não és como o inimigo, tu não impões o governo, tu recebes quando a gente entrega, a gente rende ao Senhor. Por isso, Senhor, por isso, Senhor, por isso, Senhor, por isso, Senhor. A oração nessa noite é de rendição, é de rendição. Eu me rendo a teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, te encontro, meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, tu és o Rei, tu és a majestade, Jesus, Jesus. Eis-me aqui. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor. Quero abençoar você, quero abençoar o mês de março. Quero declarar uma bênção sobre todos os dias do mês de março. Quero declarar que vai ser um mês próspero. Eu declaro que vai ser um mês do governo do Senhor.
do domínio do Senhor e da prosperidade, da bênção do Senhor em nossa vida. Eu te abençoo com paz, eu te abençoo com saúde, eu te abençoo com alegria. Mas eu te abençoo também com armas espirituais, para vencer o teu inimigo, para guerrear contra aqueles que vêm contra ti. Eu te abençoo contra aqueles que assaltam a tua mente, a tua imaginação, aqueles que assaltam o teu coração. Eu te abençoo contra toda a guerra espiritual. Agora vamos dizer assim, Senhor, eu tomo o capacete da salvação. Eu tomo a couraça da justiça. Eu me visto com o cinto da verdade. Eu calço os meus pés com a preparação do evangelho da paz. Eu tomo o escudo da fé, com o qual eu posso apagar todas as setas de fogo do maligno. Eu tomo na minha mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus na minha boca. É isso aí, eu te abençoo para vencer a guerra do mês de março. Vai com Deus, vai na vitória, vai na paz, em nome de Jesus. Amém.